60 dias ativando o arquétipo da lâmpada mágica. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Flávia e aqui no meu canal eu compartilho em tempo real como tem sido a minha experiência com o uso de arquétipos, tá? E hoje eu vou falar aqui da lâmpada mágica. Hoje é dia 31 de maio de 2026 e faz exatamente 60 dias que eu estou com o arquétipo da lâmpada mágica. Bom, gente, se você tá chegando aqui agora também, né, por esse vídeo, seu primeiro vídeo, talvez você não vai entender o que eu vou falar aqui, tá? Você precisa voltar aí a minha playlist aí sobre o arquétipo da lâmpada mágica, porque eu compartilho aqui mesmo em tempo real. Toda semana, quase todos os dias eu venho falar aqui como tem sido as minhas percepções com o arquétipo, tá? Eu não sou consultora de arquétipo, tá? Eu apenas estou aqui compartilhando com vocês a minha experiência e o que eu tenho percebido, tá, gente? Então, por favor, se eu vier falar alguma coisa que você fala não tem nada a ver, é minha percepção, tá? Olha, essa semana foi bem difícil pra mim, tá? Eu acho que foi uma semana de catarse mais uma vez, tá? Mais uma vez. Estou aqui com as minhas anotações e eu vou ir falando pra vocês, tá? Gente, dia 25 foi na segunda-feira, né? Eu já tinha colocado o meu celular para despertar a semana toda, para me acordar às 5 horas da manhã, né? Continuando acordando como se eu já estivesse trabalhando. No meu último vídeo aí você vai saber que eu estava desempregada, tá? Nossos cachorros hoje aqui resolveu tudo latir, né? A hora que eu vou gravar o vídeo, mas tá bom. E aí na segunda-feira, né? No domingo mesmo acho que eu coloquei o celular para despertar. E aí na segunda eu acordei, arrumei, como se eu já estivesse indo trabalhar para a escola. Gente, eu sou professora de geografia, mas eu estava desempregada. E eu trabalho também na Shopee fazendo live e fazendo vendas, tá? E aí, na segunda-feira, eu acordei, né, não tinha emprego, mas eu falei, não, como se eu já tivesse. Arrumei, o que eu fiz? Arrumei, como se eu fosse trabalhar. Sentei no computador, fui fazer algumas coisas, arrumei a minha casa, arrumei minhas coisas aqui e fiquei olhando vaga. E até que eu vi uma vaga pro outro dia, numa escola bem pertinho aqui de casa, gente, bem pertinho mesmo, assim. A outra que eu trabalhava, era perto também, era coisa de 5 minutos de moto eu tava lá. Agora essa não, era coisa de 5 minutos a pé eu tô na escola. E aí eu vi que era só 15 dias a vaga, né? E aí eu falei, não, mas eu preciso fazer dinheiro pra agora, né? E aí eu falei, depois eu vou olhando outras até, né, eu conseguir uma coisa mais duradoura, digamos assim. Porque aqui eu estou trabalhando no estado de Minas Gerais por contrato. E aí foi na terça-feira, eu fui lá, era 7 horas que era pra essa vaga, chegou lá. Eu concorri com 3 pessoas e eu consegui essa vaga. Olha, quando eu cheguei lá, ela falou assim, gente, eu coloquei no edital que era 15 dias, mas é só 10 dias. Vocês vão querer assim mesmo? Eu falei, eu vou. É perto de casa, eu preciso, né? E aí eu peguei e aceitei e na terça-feira mesmo eu já comecei a trabalhar. Isso foi no dia 26. Fiquei muito feliz de eu ter criado esse emprego, apesar que era pouquinhos dias, mas é bem pertinho de casa. E assim, como eu saí da outra escola dia 21, então assim, o resto do mês ia completar, né, ali a minha renda, do que eu já tirava na outra, né. E aí, gente, vou falar aqui, né, porque talvez você esteja chegando aqui agora e você também talvez não vai entender. Nos meus vídeos anteriores, eu falo de 3 desejos que eu fiz, sabe? Quando eu ativei a lâmpada mágica. Eu fiz os pedidos até bem depois, acho que já tinha uns 15, 10 dias que eu fiz. Que eu vi aí nos vídeos o povo falando que quando ativou a lâmpada mágica fez pedido e aí eu fiz. Um deles é quitar as minhas dívidas até o final de 2026. O outro é passar o inverno, né, numa cidade de clima quente. E o terceiro é monetizar o meu canal aqui do YouTube, tá? Esses foram os meus 3 desejos. Tá, aí vamos lá pro emprego. Esse foi na terça. Quando foi na quarta, né, eu acordei, fui me arrumar pra trabalhar, arrumei, abri uma live antes de eu ir trabalhar.
que eu faço live na Shopee também, como eu já falei aqui. E enquanto eu estava fazendo live, eu recebi, né, meu sobrinho me ligou e falou que minha irmã tinha acabado de falecer. Foi assim, eu fiquei muito agitada na hora, eu não sabia o que falava, eu falei que a minha menina. E a Tina morreu e eu fiquei como assim, ela passou mal em casa e faleceu. E aí, gente, eu fiquei assim, eu tava em live na hora, eu desliguei a minha live e fui conversar com meu sobrinho e tal. Eu já estava pronta para ir trabalhar, né? E aí eu falei com a minha menina, falei, olha, filha, a gente vai ter que ir, né, lá pra casa do seu avô, porque aconteceu isso. E eu ainda na minha cabeça, na hora eu fiquei tão desesperada, eu acho que foi mais do Falcão isso. Eu fui trabalhar, eu falei, não, eu vou trabalhar, eu vou largar meio de 20 e assim. E ela mora em outra cidade, né? Morava lá na casa do meu pai, que é em outra cidade, que fica 2 horas daqui de onde eu moro. Falei, eu vou e tal, porque até esse negócio de velório, ela tinha acabado de falecer, ela passou mal em casa e faleceu em casa. E eu fui pra escola, mas eu cheguei lá chorando, e aí até que a diretora viu aquilo, eu não falei com ninguém, ela perguntou o que tá acontecendo, e eu falei, ela falou, não, você não vai trabalhar, e tal, e aí ela me vira e fala que eu ia ganhar 8 dias, né, porque aqui em Minas, no estado de Minas, você tem direito a 8 dias quando falece um familiar, né, mas esse familiar é o irmão, pai e mãe, eu acho que só, e filho, né, no caso. Ai, gente, foi muito difícil. Assim, eu já falei aqui que eu não tenho muita convivência com a minha família. Realmente eu não tenho, mas assim, né? É irmão, né? E aí foi muito difícil porque é uma irmã que eu amava, eu até descobri que eu amava ela até mais do que eu acreditava. Não sei se o amor tem tamanho, digamos assim. A minha menina é muito agarrada com ela. E tal, eu tô com a cara inchada de tanto que eu já chorei esses dias, né? Enfim, isso é da lâmpada mágica? Não, gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver, tá? Eu tô falando de como eu vou falar aqui, de como eu comportei diante disso tudo, tá? E eu falo assim, por quê? Vocês lembram que eu falei que eu fui porque eu estava desempregada e eu fui na terça e no meu segundo dia, tá? No primeiro dia que eu assinei esse contrato, eu já fiquei lá, já trabalhei. E na quarta, né? Foi na quarta? Foi na quarta-feira, que era o meu segundo dia, eu recebi essa notícia e eu já não consegui trabalhar. E aí ela me fala que eu ganho 8 dias. Enfim, o que eu acho que possa ser da lâmpada mágica? Eu consegui viver esse luto trabalhando, porque eu estava desempregada, sabe? Então, assim, eu criei 10 dias. 10 dias, gente, pra ficar em casa recebendo, né? Num momento horrível, né? Que, assim, de verdade não queria. Mas, assim, eu preciso, né? De ter um dinheiro, né? Imagine se acontece isso e eu tô desempregada. E aí eu tenho que ficar. Eu fui lá pra casa do meu pai, eu voltei hoje. Hoje é dia 31 de maio. Voltei ontem, perdão. Hoje é dia 31 de maio de 2026. Gente, eu falo as datas aqui porque a minha intuito aqui no canal é gravar em tempo real, tá? A minha experiência com o uso de arquétipo. E aí, o que eu tenho pra falar disso tudo? Eu fiquei lá esses dias, eu vi o tanto que eu honro a minha família. E eles vivem uma vida completamente diferente que a minha. Eu tenho irmão no vício, nas drogas, né, na bebida. Eu nunca me dei muito bem com as minhas irmãs, até que essa que faleceu, eu me dava bem com ela. A minha menina muito agarrada com ela, sempre quando eu ia lá pra casa do meu pai, é ela que cuidava da Bia pra mim quando eu precisava, era a única mulher da casa lá. Enfim, e eu passei esses dias lá, fiquei lá até ontem, vi várias coisas que eu não gostei, e
surgiu vários sentimentos. Gente, eu não vou entrar em detalhes, porque não é a intenção do meu vídeo, tá? Não é a intenção do meu canal. Mas eu vou entrar na parte só que eu consegui entender em relação ao arquétipo, tá? Olha, eu estou com dívidas. Se eu estou com dívidas, eu tenho crença relacionada a dinheiro, né? Vocês concordam comigo? Porque, né, quem cocria essa embolação fui eu. E aí, nesses dias que eu fiquei lá, né, eu tô de luto ainda, eu percebi que eu honrava a minha família na questão do financeiro. É muito louco isso. Não vou entrar nos detalhes do que aconteceu lá comigo, mas assim, eu tô falando aqui do sentimento que eu senti, da clareza que eu tive. E ontem, na hora que eu vim embora, eu vim ontem à noite, era 6 horas da tarde. A minha menina, ela ficou lá com o pai dela, ela foi pra casa do pai dela. Eu e o pai dela não tem uma relação muito boa. E ele foi pegar ela lá e tal. E quando ele foi pegar ela, eu lembrei de uma situação, de um barraco que eu fiz com ele, sabe? E que ele falou assim, a minha sobrinha estava comigo no dia. Ele falou assim que a minha sobrinha, não fica andando com essa mulher, não. Você não é dessa família. Você é uma menina estudada, que não sei o que, você não é barraqueira. Enfim. E aí veio o estalo na minha mente, sabe? Dele ter falado isso, que ele sempre quer humilhar a minha família, falar que a família dele é perfeita e tal, porque a minha, né, é cheia de problemas e tal. Mas eu descobri, gente, que eu não tenho problema com meu pai, mas com a minha mãe, eu já curei, sabe? Eu tenho um trajeto aí de autoconhecimento há uns anos e eu já cheguei nessa cura de pai e mãe. Graças a Deus, foi um processo bem doloroso também, mas já curei. E a minha clareza com a lâmpada mágica foi que eu vi que eu estava honrando os meus irmãos. Essa minha irmã, ela passou mal 2 vezes essa semana, foi na UPA, serviço público, não foi bem atendida. E até que ela faleceu em casa. E isso foi muito doloroso pra mim, sabe? E aí eu vi o tanto que o dinheiro, a segurança que o dinheiro traz, sabe? E eu falei, não, gente, eu não quero isso pra mim. Ainda mais que nessa vida é só eu e minha filha, sabe? Ela é uma pessoa muito boa, assim, né? Segundo o meu critério, né, gente? Eu não sei, assim, né, o que as outras pessoas pensavam. E aí eu acho que por negligência, sabe? Ela foi, mas aí é só Deus mesmo que sabe. Mas enfim. Sabe, eu acho que ela viveu uma vida de escassez. E aquilo eu fiquei assim pensando, eu falei, cara, não, eu não quero isso pra mim. E assim, né, não vou entrar em detalhe, aí me aconteceu algumas situações lá e eu vi o tanto que eu honro os meus irmãos. E aí ontem eu vi chorando no ônibus e tal. A minha menina vai voltar só quarta-feira. E aí, gente, não tem nada a ver o falecimento. Você vai falar, Flávia, então foi, a partir da sua irmã, foi a lâmpada mágica? Não. Eu tô falando do que a clareza que eu tive em relação a várias coisas da minha vida. O tanto que por mais que eu esteja distante deles, não só fisicamente, como na convivência também, o tanto que eu honrava eles, sabe? Não falando dela, falando deles todos lá. Nós somos 16 irmãos, gente. Então, assim, não tem como eu falar aqui de cada um. E aí eu vi que, tipo, nossa, acho que seria bom fazer uma constelação, né? Porque eu acho que no financeiro eu estou honrando eles. Gente, lembrando aqui, eu não sou consultora de arquétipo, tá? Eu estou aqui apenas falando a minha experiência
as minhas percepções em relação ao arquétipo comigo, tá? E se tratando dessa maravilhosa aqui, que tá judiando de mim, mas tá me ajudando a ter muita clareza, né, das coisas, é isso. É isso. E é muito complicado você aceitar o outro do jeito que ele é, com as escolhas que eles fazem. Tem 6 anos que eu moro longe deles. Tem 6 anos que eu não tenho muita afinidade. Mesmo quando eu morava perto, eu já não tinha muito afinidade, sabe? Mas quando eu mudei fisicamente, aí que o trem desandou. Eu lembro que eu fiquei 2 anos sem ir lá, assim, sabe? Sem ter contato com eles, sem passar Natal com eles, essas coisas todas. E foi os 2 anos que eu mais prosperei. Foi o ano que eu comprei meu apartamento, que eu saí de uma situação que eu recebia benefício do governo e eu comecei a trabalhar, a declarar imposto de renda. Então, assim, só que parece que eu, coloquei o freio, sabe? Aí eu lembro que teve uma irmã minha num dia que passou uma mensagem falando que eu estava muito distante, sendo que eu sempre fui, mas assim, é conceitos, né, gente? Cada um entende o conceito de amor, de carinho de uma forma. E ela ficou meio chateada porque eu não fui no Natal lá. E eu acho que isso me tocou e eu voltei a ter uma relação mais profunda com eles, sabe? Por puro medo, digamos assim, eu acho, sabe? Sendo que a gente mesmo não se conecta. É muito. Pra mim já foi um pouco difícil falar isso, aceitar isso. Mas assim, talvez você que esteja vendo o meu vídeo agora, você não vai entender e tá tudo bem. É questão de como cada um vê o conceito de família e o conceito de amor, né? Enfim. E aí, eu vi o tanto que eu honro eles, eu queria fazer uma constelação familiar em relação ao financeiro, em relação à família, sabe? Enfim, a lâmpada mágica me deu essa clareza. E aí eu fiquei, gente, esses dias lá na casa do meu pai e tal, né? Vivendo esse luto, ainda estou de luto. Isso foi quarta-feira, hoje é domingo, dia 31 de maio. Nessa semana também, eu precisei usar o meu cartão, era coisa que eu não queria, mas eu precisei porque eu tive que sair de emergência e tal. A cidade é 2 horas aqui, eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus e tal, e aí eu precisei. Eu também, um cartão meu foi bloqueado porque eu não paguei e tal. Já falei aqui sobre... Tem vídeo aí no canal, tá, gente? Talvez vocês vão ter que ver os vídeos anteriores para entender tudo que eu estou falando aqui, porque eu compartilhei em tempo real, tá? Eu acho que no do Falcão tá melhor especificando em relação às dívidas, tá? Então, foi isso que me aconteceu. Essa clareza, tá? Os meus 3 pedidos, eu não sei se eu falei aqui no começo, que foi quitar as dívidas, passar o frio numa cidade quente e monetizar o meu canal aqui do YouTube, né? Bom, eu trouxe também outro arquétipo, tá me ajudando nesses objetivos. Tem vídeo aí, o último vídeo é dele, tá? É o arquétipo da Mary Moure. Tá? Tem alguns dias só que eu estou com ela. Eu acho que essa questão da familiar também possa estar um pouquinho envolvido com esse arquétipo da Mary Moure. E essa clareza que a lâmpada mágica me deu, gente, é porque eu sou a gênia da minha vida. Eu decidi que... eu acho que eu tô numa fase mais da minha vida que eu decidi que eu vou mudar a minha realidade. E é um preço, gente, que paga. É um preço. E muitas das vezes a gente não quer pagar. Não quer pagar. Ontem eu vim no ônibus chorando muito. Tô chorando até agora. Acho que a Mary também me faz chorar um pouco, tá? Me faz chorar bastante. Mas é isso, né? Não tem, gente, como também falar que as coisas daqui da terra que acontecem e eu não vou sentir, sente, eu tô aqui, né? Eu sou humana, né? Mesmo não tendo muita convivência, tá sendo muito difícil pra mim.
e você amar a sua família, mas não precisar honrar, sabe? Essa foi a virada de chave da lâmpada mágica. Bom, é isso, gente. É isso que me aconteceu nessa semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no meu canal, tá? Vem acompanhar comigo como vai ser, né? Até eu conseguir esses meus objetivos, que eu pretendo ficar com esse arquétipo da lâmpada mágica até eu conseguir alcançar todos esses, pelo menos esses 3 objetivos, tá? E é isso. Obrigada a você que ficou comigo aqui até o final.